Carise Brum, comentarista da ESPN, para a gente falar um pouquinho aqui sobre a NFL e principalmente sobre o Super Bowl 60. A Carise vai estar lá em loco, em Santa Clara, lá nos Estados Unidos, e ela é a convidada do bate-bola dessa semana aqui no Estadão. Carise, obrigado por ter aceitado para conversar com a gente aqui um pouquinho sobre NFL, sobre o Super Bowl principalmente. Super Bowl dia 8 de fevereiro, New England Patriots versus Seattle Seahawks, lá no Levi's Stadium, estádio do meu time na NFL, do San Francisco 49ers. Foi uma temporada até legal, né, Carise? Várias lesões aí, até foi uma temporada bacana. E eu vou torcer pro Patriots, já estou adiantando aqui, porque eu não gosto. Mas, Carise, para conversar com você, queria primeiro que você falasse como que a NFL entrou na tua vida, assim, como você passou a gostar, acompanhar tudo mais. Obrigado. Não, o prazer é todo meu, estou super feliz e ansiosa para o Super Bowl. Eu brinco que não só para o Super Bowl, porque a ESPN vai cobrir a semana anterior também. Então, tudo que estiver acontecendo lá em Santa Clara, a gente vai estar. Eu estou super ansiosa. Eu brinco que eu sou muito fã da NFL, tá no meu corpo, literalmente, né? A NFL entrou na minha vida em 2017. Eu sempre brinco que foi um ex-namorado meu que acompanhava, ele torce para os Colts. E ele me apresentou, eu falei, gente, que jogo interessante, mas eu não entendia muito bem as regras, a gente não tinha esse hype todo ainda aqui no Brasil. Ele me ensinou como é que o jogo funcionava, e a partir desse momento, eram assim, madrugadas estudando. Meu Deus, esse jogo é incrível, eu fiquei e virou o esporte da minha vida. E é isso, basicamente é isso. E é engraçado, né, Carisa, porque todas as pessoas que começam a acompanhar, começam a entender, se apaixonam, né? Porque é um esporte realmente que no começo parece complicado, mas aí depois as pessoas começam a entender as regras e aí falam, nossa, caramba, não é um esporte, só as pessoas olham e falam, não, é um esporte violento, tem ali os tackles, tudo mais. Mas é um esporte Exatamente. muito de estratégia, né? E quando você começa a entender estratégias, vira maravilhoso. É isso, a gente fala que é um jogo de território, né? É porque quando você olha os cortes, é um derrubando o outro, meu Deus, que coisa violenta. E pelo contrário, a gente tem um monte de regras que não permitem, né, a violência extrema. Então, você não pode segurar no capacete do amigo e puxar. Então, tem várias situações, você não pode bloquear ele pegando aqui por dentro. Então, assim, tem várias regras que a gente tem na NFL que tentam evitar as lesões. Óbvio, é um esporte de contato, é um esporte de explosão, mas tentam evitar esses problemas. É um esporte que eu brinco que ele é além do que a gente está acostumado. Eu vou comparar com o futebol, que é uma coisa mais popular na nossa cultura. O jogador pode ficar bravo com o juiz e ir lá que será satisfação e brigar. Lá é diferente, você vê que eles recebem a punição. Raramente você vai ver alguém tirar satisfação com o juiz, você não vai ver isso acontecer. Tem muitas penalidades também, né? Pessoais que o jogador recebe também por má conduta. Então, a NFL ela tem muita regra e, ao mesmo tempo, é além só do jogo. Ela é um espetáculo, o treinamento, o recrutamento, o draft, que a gente chama de chamar o jogador que está na universidade para jogar no profissional. Tudo é um espetáculo. A NFL é assim. Então, eu brinco que quem conhece não tem como não se apaixonar. Eu ensino para as pessoas e as pessoas vão aprendendo e vão se apaixonando. Eu acho que é isso. E como que vai ser no Super Bowl lá, Carisa? Assim, o que você pode adiantar que você vai fazer lá? Como que vai ser o teu trabalho? Enfim, o que você está esperando? Porque Super Bowl, acho que junto com a final da Copa do Mundo de seleções, é o principal evento esportivo do mundo, né? Como você falou, a semana inteira todo mundo ligado e no mundo inteiro, né? Não só nos Estados Unidos. Queria que você falasse um pouquinho do que você está esperando encontrar lá, como que você acha que vai ser, e também do teu trabalho. O que você vai produzir, o conteúdo você vai produzir para a ESPN lá do Estado? Perfeito, perfeito. Hoje no Brasil, né, o Brasil é o segundo maior mercado internacional da NFL, só perdendo para o México. E acho que já a gente vai ultrapassar, porque na velocidade de apaixonados que a gente tem aqui, já mais de 40 milhões de pessoas apaixonadas por futebol americano, ninguém tem nem noção desse número, né? Esse número é muito impactante. E a gente vai chegar lá em Santa Clara, lá em São Francisco, etc., uma semana antes, para realmente cobrir tudo da cidade, e a gente vai ter ESPN League diário, enfim. E, principalmente, assim, a minha missão, que eu tô brincando, eu tenho uma missão de fazer o fã de futebol americano se sentir lá. Porque, para mim, Marcel, quando eu era somente fã do esporte, quando eu não estava trabalhando com o esporte, quando eu vi o Super Bowl, eu sempre tive assim, uma sensação de querer estar me sentindo lá.
Então eu queria ver conteúdos. Cara, como é que a cidade está respirando? Porque a cidade fica com uma aura de Super Bowl. Tipo, tudo respira Super Bowl a semana inteira. Então eu queria me sentir lá. Então hoje a minha missão, estando lá, é fazer o torcedor de casa se sentir lá de uma forma, assim, entender o que está acontecendo na cidade, entender o que as pessoas, quais eventos estão acontecendo, o que as pessoas estão sentindo, como é que a cidade está se preparando para receber um evento dessa magnitude, como você comparou com a Copa do Mundo, que para mim é isso, sim. É um evento que mexe com bilhões, bilhões assim, de faturamento. Os shows, a gente vai ter o Green Day, a gente vai ter o Benito, né, que a gente brinca, o Bad Bunny. Então, assim, é o dia. Então, a gente quer mostrar a cidade e dentro também, no Super Bowl, eu quero mostrar para as pessoas, tipo, finge que você está lá dentro. O que você queria ver? Então, a minha missão hoje é fazer que o fã de esporte se sinta lá. Eu acho legal também do teu trabalho, né, na ESPN, que você facilita um pouco a linguagem, né, para explicar como funciona a NFL, né, que muitas vezes é complicado e precisa dessa facilidade. Queria que tu falasse um pouquinho também sobre isso, né, como que é esse seu trabalho de facilitar o entendimento da NFL para as pessoas que estão começando a acompanhar tudo mais. Eu sempre quis desmistificar, porque é um esporte difícil. É um esporte diferente do que a gente está acostumado. Então a gente não nasce, a gente não nascia, porque agora a gente tem escolinhas no Brasil e etc., mas a gente não nascia aprendendo futebol americano de forma nativa, que eu digo. E aí criou-se essa cultura, porque tem, enfim, é um esporte americano. Então todas as palavras são em inglês. Então, isso foi um fumble, isso foi um holding, isso foi uma pick six. A pessoa, meu Deus, o que é isso? E a minha missão sempre foi falar, não, galera, calma aí, a gente tem esses nomes, mas vamos aprender o esporte. Então eu brinco que uma cena muito clássica para mim, eu sempre tive essa missão de trazer uma linguagem simples do esporte, e uma cena que me gravou muito foi a minha avó, que tinha feito uma cirurgia, e eu estava na sala com ela de casa, sempre acompanhando a recuperação dela, e estava passando um jogo de futebol americano, eu assisto todos, e aí eu tava assistindo, eu falei assim, minha avó virou, caraca, eu entendi. É um jogo de bandeirinha. Você tem que chegar do outro lado. Eu falei, exatamente, vamos partir disso aí. E ela virou para minha mãe e falou assim, mas agora eu entendi, é muito fácil de entender. E é isso, é um jogo de território. E eu acho que democratizar o esporte é uma missão minha também. E eu acho que a gente vem conseguindo fazer isso, trazer novos fãs, trazer pessoas que querem muito aprender o esporte. Eu escuto isso todos os dias. Carize, eu acho muito bonito. Mas eu não entendo. Eu falei, não, tem problema, vem aqui. Vamos aprender. Então, uma das minhas missões é essa, é democratizar o esporte e mostrar que temos nomes complexos, mas são só nomes. Vamos aprender como é que funciona a dinâmica do jogo. E é isso, essa realmente é uma missão de trazer essa democratização, de trazer os dados, porque a NFL trabalha muito com estatística. Como é que a gente pode trazer esses dados de uma forma mais acessível? Eu tento sempre trazer isso, tanto nas redes sociais, tanto nos programas ao vivo, nas transmissões, enfim. E as mulheres estão começando também a participar mais, né, Caribe? Tanto do futebol convencional do nosso soccer aqui, né? A gente tem mulheres em todas as áreas do futebol hoje em dia, desde a arbitragem, a comentarista, o futebol feminino está crescendo muito. Ano que vem nós vamos ter uma Copa do Mundo aqui no Brasil. E a NFL também, né? Você, uma presença constante agora. Você vê as mulheres se interessando mais assim pela NFL especificamente? Olha, saiu uma pesquisa que eu não vou saber o dado exato, mas ela já estava dizendo que praticamente metade do público fã de futebol americano era feminino. Então, assim, olha a importância das mulheres no futebol americano. A gente tem uma gama de mulheres assim alucinadas com o futebol americano e que entendem muito do esporte, que são fãs e que aprenderam o esporte e estão criando tanto conteúdo, tanto como fãs mesmo. Eu vejo muitas mulheres com camisas, com jerseys na rua. Eu falo, caramba, que máximo, é incrível ver cada vez mais as mulheres apaixonadas por esse esporte. E eu me sinto muito honrada como mulher de estar ali na bancada, junto com todas as pessoas que eu aprendi futebol americano. Eu aprendi futebol americano na ESPN, eu brinco quando eu conheci eles. Eu falei pro Paulo, pro Ari, pro Nada, quando o Curtis também estava com a gente, eu falei, cara, eu aprendi futebol com vocês, vendo vocês. E hoje tá na bancada com eles,
debatendo com eles. Para mim é uma super honra. A gente tem a Gianni na ESPN, que é uma árbitra mulher, e a Gianni, tipo, já apitou, meu filho, assistindo, só coisa grande. Então, eu fico muito feliz de ter o público feminino hoje tão grande no futebol americano e já ser, assim, metade desses fãs alucinados. E como que é trabalhar com o Fernando Nardini, com o Paulo Antunes, com esse pessoal todo assim? Você falou que aprendeu assistindo eles ali, né, nas transmissões, e tá do lado deles, e agora participando dessa cobertura junto ali nos Estados Unidos. Sim, eu lembro que o meu primeiro dia na ESPN foi no Super Bowl 57. Hoje a gente está indo para os 60. Foi no Super Bowl 57, eu fui fazer a campanha da ESPN do Super Bowl especificamente. E aí, quando eu encontrei com eles, eu falei, galera, eu aprendi com vocês. Então, tá aqui é uma super honra, porque eu via e acompanhava todas as transmissões e desde sempre aprendi tudo que eu sei de futebol com eles, vendo, assistindo o League, vendo as transmissões, e para mim é uma super honra. Todo mundo me recebeu muito bem, eu brinco quando eu tô na redação, quando a gente está no League, eu gravo story de todo mundo, assim, eles me receberam de braços abertos, eu fui muito acolhida por todos eles. Eu e Paulo fomos num podcast juntos, quando ele estava no Brasil, agora a gente vai estar juntos também no Super Bowl. Ari, que virou também muito fã de Impuros, a série que eu faço, e a gente fica falando, Ari, não vou te dar spoiler. Então, o Narda também, um super, assim, querido, todos eles, até a nova geração mais nova da ESPN, que veio depois, também me abraçou, assim, absurdamente. Então, Davis, o Eneraldo, Vinícius Moura, Renato Couto, todo mundo, os árbitros como Gianni, o nosso Pitbull, Gui, todo mundo me acolheu muito bem e eu fico muito orgulhosa de fazer parte da equipe. Você falou um pouquinho antes desse aumento do interesse no Brasil, né? Segundo mercado, atrás do México e tudo mais. Nós tivemos 2 jogos já no Brasil, né? 2024 e 2025. Vamos ter de novo esse ano 2026, vai ser no Rio, né? Os 2 primeiros foram em São Paulo. E você participou, né? Desses 2 primeiros já pela ESPN. Como que foi a NFL no Brasil? Assim? Eu chorei muito. Eu chorei muito. Eu lembro que no primeiro jogo, quando a gente foi fazer o Media Day, gente, era uma emoção indescritível de todo mundo, assim. Todo mundo, a gente está recebendo o jogo da semana 1, numa sexta-feira, que não acontece no calendário normal da NFL. Isso não acontece e a gente foi escolhido para isso. Ou seja, os Estados Unidos estava parado para ver esse jogo. Não tinha um outro jogo no horário para competir com a gente. Não, era só a gente. E com times grandes, Green Bay Packers, Philadelphia Eagles, vindo, todo mundo muito solícito. O Jalen Hurts foi um querido. Então, assim, eu não sei te descrever assim a emoção para todo mundo que estava ali. Todo mundo estava muito feliz e foi uma organização muito bonita de ver todo mundo cantando junto e chorando junto. Eu entrei na cabine na hora antes de começar, tava o Narda, o Paulo e o Gui se preparando. Eu falei, galera, qual é a emoção disso aqui? E eles falaram, a gente não sabe descrever o que é isso. Então foi lindo. E também receber Kansas City Chiefs contra os Chargers no ano passado, um duelo divisional. Então, assim, o Brasil estava importante demais. Não acontecem, geralmente, a regra é não ter duelos divisionais fora dos Estados Unidos, né, nos jogos internacionais. E a gente recebeu, tipo, Kansas City Chiefs, sabe, a dinastia, um time super em hype vindo para o Brasil. Então foi um privilégio absurdo, foi muito bonito, foi uma honra poder cobrir. Eu tenho um vídeo maravilhoso meu do lado do Mahomes, eu falava, meu Deus. Para quem não sabe, eu torço por Kansas City Chiefs. E pude ver o meu time jogar aqui no meu país. E agora a gente vai receber no Maracanã, né, o próximo jogo. E, além disso, a gente vai ter o primeiro jogo da história do college football, do futebol americano universitário, no Rio também, no Engenhão, em agosto. Então, assim, eu brinco que nós somos o país do futebol também, assim, e o Rio de Janeiro vai receber 2 jogos muito importantes. A gente não sabe ainda quem vem pela NFL, só pelo college football, né? A Virginia Cavaliers, NC State Wolfpack, mas a gente não sabe da NFL ainda. Mas a gente está esperando, assim, os meus palpites são palpites muito altos para vir, assim. Outro jogão, né? Outro jogão. Você torce pro Chiefs, né?
Aí eu perguntar qual é o teu jogador preferido, mas eu acho que a resposta é fácil. A resposta é fácil. Eu pude ter o privilégio, né? Eu comecei a assistir futebol americano em 2017. E quando eu comecei a assistir, eu tenho outro time que eu tenho muito carinho, que é o Atlanta Falcons, porque eu estava assistindo aquele Super Bowl Falcons e Patriots, e o Tom Brady fazendo a virada histórica, que a gente vai lembrar para sempre. E quando eu comecei a assistir futebol americano, o primeiro jogo que eu vi foi dos Falcons. E eu falei, caramba, que incrível, o Matt Ryan tava jogando muito, e etc. E eu fiquei apaixonada. Só que eu falei, cara, eu vou conhecer os outros times. E aí, de cara, eu tive o privilégio, né? Foi o ano que o Mahomes estava sendo draftado, entrando ali. Eu tive o privilégio de ver o início do Patrick Mahomes, né? O início dessa dinastia do Kansas City Chiefs. E eu me encantei pela disciplina do jogador, por ver os bastidores, de ver o treinamento contra o movimento natural do corpo, a disciplina. Então, isso me encantou muito em ver o Patrick Mahomes, assim como o Tom Brady tinha uma disciplina, o cara tá aposentado, e se ele entrar hoje, ele tá tipo mega em forma para jogar. Então, ver a disciplina, ver a liderança, ver como o cara mexe com o vestiário, para mim isso é incrível. Não, realmente o Patrick Mahomes é um cara muito, muito acima da média, né? Impressionante mesmo. Exatamente. Você já jogou, Carize, assim, flag? O flag vai estar na Nunca Olimpíada joguei. 2020. Nunca jogou, assim? Nunca joguei, assim, só brincando. Eu tenho, assim, 50 bolas na minha casa, né? A decoração da minha casa praticamente é bola de futebol americano. Você vai no quarto e bota futebol americano. Tem todos os tamanhos, todos os estilos, enfim. E a gente brinca muito, eu brinco muito com meu marido de ficar lançando, mas eu nunca joguei nem flag, nem futebol americano em si, com todos os equipamentos, com full pad. Carize, a coluna de esporte aqui, mas você citou Impuros, né? Que você não passa os spoilers pro Ari, mas talvez você passe algum spoiler pra gente aqui. Eu vou te perguntar, a Carize é atriz também, participa da série Impuros, que é no Disney Plus, que tá para sair a 6ª temporada, né, Carize? Mas, Tá pronta. tá pronta já. A Aqui não sexta tem a temporada tá data pronta. ainda, né? A gente não Acho que tem a ainda não tem. data, né? Mas eu posso dizer que a gente está bem perto agora da data mesmo, porque a gente está muito ansioso, todo mundo está muito ansioso. Para mim, é uma, se não a melhor temporada de todas. E eu sempre fico invocada, gente. São 6 temporadas. Como é que vocês conseguem fazer uma temporada melhor que a outra ainda? E sim, a 6ª temporada, para mim, é a melhor temporada de todas. Ela tá muito bonita. Ela tem uma história incrível que quando eu li, eu fiquei, meu Deus! Então, assim, eu posso dizer que está perto. Tá bom. Falamos com Carize Brum, que estará direto de Santa Clara, ali, região de São Francisco, no dia 8 de fevereiro. 8 de fevereiro não, a semana toda, na próxima semana toda, A semana acompanhando aí toda. o Super Bowl, Patriots e Seahawks. E palpite, Carize, palpite. Quem você acha que ganha? Olha, vou te dizer, eu palpitei antes, no início dos playoffs, a gente sempre manda um palpitão, né? De quem a Sim, gente sim, acha sim. que vai passar e etc. Eu tinha palpitado que os Patriots ganhariam. Já tinha palpitado lá no início que os Patriots iriam para o Super Bowl e que ganhariam. Acho que Drake May jogou como gente grande, seu segundo ano, mas assim, jogou como sabe, merecia muito mesmo. Só que, vendo as finais de conferência, vendo os 2 jogos, eu realmente acho assim que os Patriots podem ganhar, claro, mas eu acho que o Hawks jogou muito. E acho que sim, vai bater de frente com os Patriots. E essa defesa, enfim, tudo pode ser favorável para Seattle nesse Super Bowl. Mas Super Bowl tudo pode acontecer. Então a gente pode sim ver Drake May brilhar no Super Bowl e mudar isso. Mas o meu palpite inicial tinha sido Patriots. Mas hoje, vendo depois das finais de conferência, eu acho que assim, esse Hawks vai chegar também em muito alto nível. Legal, Carize, obrigado por ter conversado com a gente. E ótimo trabalho lá nos Estados Unidos para você e para toda a equipe aí da Obrigada, gente. E também, assim, vocês que são fãs de esporte, assim como eu, me coloco nesse lugar de muito fã. O que vocês quiserem acompanhar, o que vocês quiserem ver, eu vou estar lá justamente para isso.
pode mandar no meu Instagram, @carizebruoficial. Eu tento ler todas as mensagens que eu recebo pra gente conversar sobre. Geralmente perguntam, Carize, mas você acha o que de jogador tal? Eu sempre tento tirar um tempo para responder todo mundo. Então, assim, o que vocês quiserem ver ou conversar sobre isso, pode mandar pra gente, que a gente vai estar, assim, de braços abertos para tentar fazer a melhor cobertura de todos os tempos. Valeu, Carize. É isso aí, pessoal. Bate bola essa semana. Depois, semana que vem, a gente volta. Abraço.